Oi, eu vou continuar o papo da minha lembrança, da minha trajetória até o encontro com Cristo, partindo de onde eu havia parado. Quer dizer, como eu havia dito, eu acabei participando do movimento encontrista, me tornei liderança em nível nacional. Quer dizer, o nacional não era nacional. Havia alguns estados no redor de São Paulo, Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Rio, um pouco de Minas Gerais, onde era o universo dos encontros naquele tempo. Acabei fazendo escola de dirigentes, fui palestrante, dirigi encontro, fizemos um monte de eventos, mas eu continuava naquela de ser cristão e não ser cristão. Frequentava com o Zé Carlos a igreja dele para ouvir sermão, que eu gostava, porque pelo menos o cara explicava a palavra. Eu achava que os padres católicos faziam um sermão tratando o povo como criança. Mas no movimento era cristão, meus pais tinham um capelão, né, o capelão do movimento, que era um frei dominicano chamado Lucas. Morava no convento de São Domingos, que era até mais ou menos próximo da minha casa. E o Lucas vivia lá com os casais, ele participava das reuniões e acabamos ficando, fiquei muito amigo dele. Eu gostava de conversar com ele. Era um cara inteligente, um rapaz jovem e muito consciente. E tinha aquele lance da gente ouvir falar dos dominicanos como resistência à ditadura. E eu já estava na militância política através do movimento ecumênico, do movimento estudantil. Então eu vivia nesse universo embolado, né? Militância política, militância como encontrista, comentarista de missa na Igreja Católica, quer dizer, essas coisas todas. Além de estar ligado já ao MOSEC, estava me envolvendo com o teatro lá, o pessoal do Teatro Oficina, participava do Coral Luther King, comunidade Coral Luther King, eu não era um cara muito ativo lá, porque eu tinha muita coisa para fazer, e ainda tinha que estudar para o vestibular. E passei no vestibular, passei em várias faculdades e tal, e isso é outra história. Mas eu não estava contente com a minha função no meu trabalho como encontrista, porque na verdade eu estava sendo hipócrita. Embora eu pensasse que o cristianismo é um grande humanismo, e de fato ele é, se alguém precisa acreditar num Cristo crucificado, ressuscitado, em Deus e tal, para poder ser motivado a fazer o bem, a cuidar dos outros, a se preocupar com os outros, a se envolver com os outros, a defender os outros, a amar os outros, ótimo, que bom. Eu não precisava ter aquela motivação, mas eu achava que estar envolvido com aquele grupo, eu tinha que dar a impressão que eu estava naquela crença. E não era. A minha crença era mesmo militância no sentido de melhorar o universo, o mundo das pessoas, incentivar as pessoas a serem participativas, a serem cidadãs. Naquele tempo, a cidadania era muito bem tratada na escola, embora já disfarçadamente por causa da ditadura, né? Mas já havia estudos, a gente fazia parte de grêmio estudantil, a gente fazia parte de academia literária, quer dizer, era outro universo. Isso em escola pública também, não é só porque eu estava lá no Bandeirantes ou no São Luís, não. Aliás, a escola pública tinha muito mais atividade nesse sentido. Aí veio a Lei 5692 e aí acabou, isso é outro papo também. O caso é que eu acabei decidindo cair fora do movimento encontrista. Quando tomei essa decisão, foi na semana em que eu estava já selecionado para participar da equipe de cozinha de um encontro que ia acontecer no final daquela semana. Aí quando eu fui falar com a Maria Lúcia, minha namorada, que eu ia deixar, ela falou, mas você tem que acabar participar desse encontro. Eu falei, não arranjo, você já fez a missa de entrega. A missa de entrega era um ato litúrgico, uma semana antes do encontro começar, em que a gente entregava aquilo na mão de Deus e pedia a bênção dele sobre as pessoas que iam participar do encontro, sobre os dirigentes, sobre a gente, que fosse tudo inspirado pelo Espírito Santo. Era assim que eles oravam. Eu achei que ela tinha razão, na verdade eu tinha mesmo que participar. Eu sabia que ia ter uma maneira deles substituírem na última hora. Além do que ela havia me dito que nesse encontro Jesus ia se encontrar comigo. Eu não levei isso muito a sério, mas me impactou ela dizer isso. E ela disse, eu vou estar orando e fazendo jejum para que Deus te encontre. Eu fiquei, tá bom. Lá fui eu para o encontro. Na mesma equipe da cozinha estava o Zé Geraldo, que era meu vizinho, aquele rapaz que foi fazer encontro porque eu fui fazer encontro. E como ele estava com o carro dele, ele ficou como o externo do grupo. Tá? Ele era o cara que fazia as compras, fazia ligação, sabia a farmácia ele ia, então ele era o que fazia o serviço externo para o grupo do encontro. Bom, nós fomos bem mais cedo, porque o pessoal ia chegar pelas 5 horas e ia ter que jantar às 7 e tal, para a abertura do encontro. E
Então a gente chegou mais cedo, porque tinha que preparar o jantar, organizar a cozinha, tudo mais. Organizar refeitório, essas coisas tudo. A equipe de cozinha era umas 12 pessoas, eram 12 rapazes, liderados por um senhor já mais velho, bem mais velho, o doutor Paulo Mana, que era um cara sensacional, uma grande pessoa. Chegou na hora de distribuir as tarefas. E o Paulo Mana olhou para mim e falou assim: Ô Teixeira, você pode cuidar do fogão? Eles chamam de Teixeira porque a regra lá era o seguinte: se todo mundo chamava o outro pelo sobrenome, parecia quartel. Ele perguntou se eu podia cuidar do fogão. Eu falei: posso, mas o que faz um cara que cuida do fogão? Ele disse: é que o fogão é a lenha. Aí eu já. Epa, fogão a lenha? Mas é simples, ó. Aí mostrou o fogão, era realmente um buraco ali, que você botava o negócio, tinha uma chapa de ferro em cima com os negocinhos. Um fogão a lenha, grande e tal, né? Tinha uns caldeirão imenso para cozer lá. Você só tem que cortar a lenha e botar aqui dentro e manter o fogo aceso o tempo todo, que o fogão não pode apagar. E tá bom, lá fora tá a lenha, você pode ir lá pegar e cortar ela um pouco mais e tal. Tem machado, tem serrote, tem tudo. Só que tava chovendo, aquela chuvinha dos velhos tempos de São Paulo, aquela garoa que não passa e molha pra caramba. Eu falei: mas tá chovendo, vou pegar aquela lenha molhada? Ele disse: não, aquilo é madeira seca, ela tá molhada, tá úmida, mas é fácil de queimar. A gente faz ela evaporar com calor e tal, aqui não se preocupa. E tinha um rapaz lá na cozinha que sabia, que dizia assim: olha, eu sou do interior, eu tenho fogão a lenha na minha casa, eu sei lidar com isso. Eu falei pro Paulo Mana: pô, então deixa eu trocar de lugar com ele. Ele cuida do fogão, eu vou fazer o que ele vai fazer. O Paulo Mana falou assim: não, nós fizemos esse sorteio, você lembra? Então, depois os dirigentes do encontro fizeram esse sorteio de tarefas e caiu para você, porque Deus quer que você faça isso. Eu falei: pô, para quem quer se encontrar comigo, esse encontro começou mal. Me mandando rachar lenha. Lá fui eu rachar lenha e eu não sabia usar machado, dei a pancada com o machado naquela lenha molhada. Eu nem sabia segurar aquilo. Eu bati assim, a lenha pulou, caiu uns negócios lá no chão, o machado saiu voando da minha mão. Eu acabei tendo que usar um serrote e já tentou serrar tora de madeira mais ou menos dessa largura, assim, desse diâmetro, com serrote, de madeira molhada. Experimenta aí um dia. Acabei ficando lá serrando madeira até a hora de acender o fogão. E aí o rapaz me ajudou, a gente botou papel, estopa, um monte de coisa lá, gasolina no papel e tal. E secou, aí foi secando a madeira, que ele foi me ensinando como é que eu botava a madeira lá, secou a madeira, no fim, acendeu tudo lá e deu para os caras fazendo jantar e tal. E eu fui lá tomar banho, me cuidar, porque eu tinha tomado chuva, estava uma boa parte do tempo cortando lenha dentro d'água. Mas eu fiquei chateado com aquele negócio. Eu achava o seguinte: pô, mas por que tinha que ficar comigo? Aquele negócio de que Deus quer que eu faça isso? Não é uma besteira. Bom, naquela noite eu tomei a decisão de sair, de ir embora. E no dia seguinte, fizemos o café da manhã, eu acordava mais cedo junto com o pessoal do café, porque tinha que esquentar o fogão, fazer o fogão subir a chama para poder aquecer melhor a chapa. Acabava o café, já começava a preparação do almoço, eu lá mantendo o fogão aceso. E o Zé Geraldo tinha que sair na parte da tarde, depois do almoço, para buscar material, buscar algumas coisas e tal. Eu convenci o Paulo Mano a permitir que eu fosse com o Zé para ajudá-lo e tal. E ele deixou: tá bom, vai. E eu fui com o Zé Geraldo, e eu disse para ele assim no caminho: falei: olha, eu posso até ir te ajudar para botar as coisas no carro, mas eu não vou voltar para o encontro. Você depois traz a minha bagagem. Ele falou: como você não vai? Não, eu vou para a casa da Malu e depois eu vou para minha casa, eu não vou voltar para o encontro. Ele falou: não, não faz isso, não pode, cara, vai fazer falta. Eu falei: não, tem até um cara lá que sabe usar fogão e tal. Eu convenci, eu falei: o Zé falou para mim assim: tá, eu te deixo na casa da Malu, vou fazer o que eu tenho que fazer, na volta eu passo lá. Se você quiser voltar comigo, você volta, senão você faz o que você achar que tem que fazer. Mas é bom, vai lá conversar com a Malu. E lá fui eu, me deixou na casa da Malu, e ela não estava em casa. Estava lá o irmão dela, que era um garoto de uns 10, 11 anos, muito esperto. Eu perguntei onde é que ela estava, e disse que ela estava lá na igreja, com o grupo da igreja, lá rezando lá pelo encontro. Eu falei: tá bom, você pode pegar a tua bicicleta, ir lá buscar ela e chamar ela? Ele falou: posso, mas vai custar um dinheirinho para você. Ele sempre fazia isso comigo, então eu dei lá uma graninha para ele. E ele foi lá buscar a Malu de bicicleta, ali perto da igreja, lá na igreja dos Sagrados Corações. E a Malu morava lá, morava já na parte da aclimação, meio aclimação ainda, Vila Isadora. E
Era perto, 3 quadras de bicicleta, ele fazia uma curva lá na Lins e estava lá. Não deu 5 minutos, chegou a Malu num táxi, furiosa. Já veio me peitando, o que você está fazendo aqui? Você tinha que estar lá no encontro. Eu falei, não, eu não vou ficar, expliquei a ela. Falei, não, ela falou assim, mas Jesus vai te encontrar nesse encontro, você tem que ir para esse encontro. Você tem que voltar, você não pode fazer isso com o grupo, você está se acovardando. Estou acovardando com o quê? Eu vou ficar lá quebrando lenha o tempo todo, à toa, não acredito naquilo, vendo os caras enganar os meninos lá. Ela falou, não está enganando nada, você é que vai se encontrar com Jesus. E ela ficou falando tanto que eu acabei me convencendo. Isso chegou o Zé Geraldo, e aí, então, vamos embora? Eu falei, vamos embora, vou voltar para lá. E a Malu me disse que quer continuar orando e fazendo jejum pelo encontro e por mim. É, tá bom. Voltei, fiquei lá, passou, isso já era na sexta-feira, passou o sábado, quando foi domingo de manhã, o encontro acabava às 3 horas. Entre as 3 e 5 horas, mais ou menos, tinha que servir um café para a garotada e depois às 5h30 começava o encerramento com as pessoas que vinham buscá-los, testemunho, um monte de coisa. E eu lá firme. Só que na hora que foi tomar o café da manhã, entrou o reitor do encontro, o chefe da equipe toda, que estava lá no grupo, lá no outro lado, né? E perguntou, meu, Teixeira, você pode ser o cara que fale sobre estudo? Eu falei, não estou escalado. Ele falou assim, não, mas é porque o fulano que vai dar o palavra de estudo ficar doente, ficou doente, tivemos que levar ele para casa. E não tem ninguém agora para substituir. Você foi um dos caras que fez a escola toda dirigente, você já falou sobre isso uma vez e tal. Eu falei, tá bom. Tá bom, eu vou falar sobre estudo. Eu pensei assim, não tem problema eu falar sobre estudo, porque eu não sou falar de Deus. Afinal, a palestra onde eu vou ter que mostrar para os caras a importância de ler, de estudar, de se informar, técnicas de leitura, técnicas de estudo, que não é só estudar o colégio, você tem que estudar sobre a sua realidade. É papo assim de formação da consciência. Não precisava falar de Deus para isso. Tudo bem. E chegou a hora de eu dar a palestra, eu lá, dei a palestra, não falei em nome de Deus, em nome de Jesus. Aproveitei para dar um recado como secretário do movimento encontrista sobre o movimento, como é que funcionava e tal, já que eu estava lá falando para eles, e voltei. E era um grupo bem diversificado que estava fazendo encontro. Alguns eram universitários, outros eram para-universitários. Tinha um rapaz que era cego, estava lá com o olhão, os óculos escuros dele, fazendo aquele sorriso que todo cego faz, mexendo a cabeça. Pensei, como é que ele vai fazer para ler e estudar? Mas ele falei, ele deve lembrar e tal. O cara já era quase um jovem adulto. E fiquei lá. Servi meu café da tarde para os meninos, o pessoal foi se arrumar para sair, eu arrumei minhas coisas, fiquei ali esperando o encerramento. Quando eu olho para baixo lá, o pátio está maluco passando assim, como se estivesse procurando o lugar que eu estava. E ela me viu, deu um tchau, ela deu um tchau. E eu falei assim para ela, fiz assim para ela, ó. E ela fez assim para mim. Não acabou. E gritou, não acabou. Eu falei, tá bom. Aí foi a entrada triunfal do encerramento, todo mundo sentado, era um negócio bem uma mesa e tal, e a equipe da cozinha aqui de um lado, os dirigentes do outro. Era um rito, né? E o pessoal dando testemunho, choradeira, aleluias e não sei o quê. E eu ali, olhando para a Malu, de vez em quando fazendo assim, ó. E ela falava assim, acabou a cerimônia e até a missa de encerramento. E eu falei para a Malu assim, olha, fica aí na missa, eu vou lá fora, não vou participar disso aí. Mas o encontro não acabou. Falei, como não acabou? Não acabou, acaba com a missa. Falei, tá bom. Ela falou, fica aqui comigo na missa. Falei, tá bom, fico lá. Fiquei na missa, só não tomei a comunhão. Eu não ia faltar com respeito ao sacramento do pessoal lá. Eu não queria naquilo, mas eles criam. Então eu não ia fazer aquilo numa crise que eu estava contra aquele negócio. E aí, acabou a missa, a Malu me olhando e eu falei para ela assim, ó, não veio, acabou o encontro, então tô liberado, né? Não preciso continuar, eu continuo te namorando, você pode ter a tua fé, não tem problema nenhum, vou contestar isso. Assim, mas o encontro não acabou. Eu falei, como não acabou, Malu? Não, ainda falta, você tem que se despedir das pessoas, o encontro só acaba quando a gente chegar na rua. Falei, Malu, aí chegar na rua você vai dizer que só vai acabar quando chegar na tua casa. Aí vou chegar na sua casa vai dizer que só vai acabar no quarto dia, no dia seguinte, quando tem, né, uma mística do encontro, o quarto dia. E ela falou assim, não, vai acabar agora. A gente saiu, acabou. E Jesus vai te encontrar ainda. Tenho certeza que ele vai te encontrar.
Ela tinha uma convicção forte para falar isso. Eu não sei por que ela falava isso, como é que ela falava isso. Eu não me tornei pentecostal. Se eu fosse pentecostal, ela até entenderia o que ela estava fazendo. Ela estaria profetizando. Mas ela não era pentecostal também. O vento carismático católico não tinha chegado no pentecostalismo. Bom, e aí eu comecei a dar despedida pro pessoal do sal e estava lá o cego. E o cego, cujo nome era José, eu falei, olha José, que bom, ele era um músico, era um cara, ele era músico, ele tocava jazz no piano, uma coisa fantástica. Durante a missa ele tocou, ele tinha dois pianos ali, eles botaram os pianos assim, né? E ele tocou nos dois pianos, foi um negócio impressionante. E tocou lá, a gente escutava na cozinha ele tocando piano lá no encontro, lá pro pessoal e tal. E tocava jazz, aqueles jazz mesmo, assim, de blue jazz e jazz de improviso. E eu falei para ele, olha, eu gostei, adorei ouvir você tocar, que bom, se você lançar disco, qualquer coisa, avisa a gente, manda recado. E ele falou assim, essa sua voz aí, eu falei, que tem minha voz? Você foi o rapaz que falou sobre estudo. Eu falei, fui eu mesmo. Você é o Teixeira. Eu falei, sou eu. Por quê? O que tem minha voz? Posso tocar no seu rosto? Eu falei, tocar no meu rosto? É, o cego vê com toque. Eu quero ver o rosto do menino que, enquanto falou de estudo, possibilitou que esse cego visse Jesus. Eu falei, como é que é isso? Ele disse, enquanto você falava de estudo, eu vi Jesus, vi a figura de Jesus, e ele falava e era a tua voz falando comigo. E Jesus falava sobre estudo. Foi aí que eu encontrei com Jesus, ele falou para mim. E eu entrei em parafuso, eu falei, cara, não é possível, você tá brincando com isso, eu não estou brincando, é sério, eu quero ver o teu rosto. Ele ficou me tocando, assim, me tocando, e eu nunca vou esquecer do teu rosto, da tua voz, da tua fala, porque foi você falando e eu encontrando Jesus. Aquilo pirou a minha cabeça, pirou. Aquilo foi demais para mim. Eu abracei ele e fui embora, assim, meio tonto, falei para Malu, vai buscar o Padre Jonas, eu vou andar por esse corredor. E saí correndo por um corredor comprido que tinha lá, aqueles seminários antigos, aqueles corredores. Então, tinha um corredor enorme lá, eu saí correndo e me joguei no chão, sentei no chão lá no final do corredor e pensei assim, caramba, eu falei, porra, você me pegou com um choque epistemológico, né, Deus? Eu sabia já o que era choque epistemológico naquele tempo, a gente aprendia isso no colégio. Eu te procurando pela racionalidade, você aparece para mim, vem para mim com uma conversa totalmente irracional. Só que enquanto eu dizia isso, na minha cabeça começou a acontecer aquela fila de dominó que vai caindo. Plim, plim, plim. Todas as minhas contestações e dúvidas começaram a se esclarecer, assim. Foi um processo de iluminação interior, eu não sei dizer o que é isso. E eu senti uma presença muito forte. Eu senti uma presença de Deus, foi aí que eu senti, eu comecei a chorar, e a minha mente começou a funcionar, e eu comecei a entender as coisas, e nisso chega a Maria Lúcia com o Padre Jonas, e ele senta no chão comigo, eu falo, olha, aconteceu assim, 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 falei do que eu duvidava, falei do que eu conhecia, fiquei falando. Nós fomos embora 3 horas da manhã, e o Padre Jonas ainda fez junto com a gente para levar a Malu para casa, porque eu queria dizer para o pai dela e para a mãe dela que eu estava com ela até as 3 horas da manhã na rua, né? Aquele tempo não era, né? E aí, e o Padre Jonas foi com a gente lá para explicar. Chegamos na casa dela, estavam meus pais lá, os pais dela, todo mundo apavorado, uns amigos nossos do encontro, que viram a gente no encontro, para não viram mais, estava todo mundo preocupado. Não. Durante essa conversa ainda lá, o Padre Jonas me disse uma coisa. Esse Padre Jonas, né? Acho que já disse quem é, né? O Jonas Adib, tá? O Jonas me disse uma coisa assim que me marcou. Ele falou assim, olha, você é um daqueles que luta com Deus, né? Você lutou com Deus, que nem Jacó, que nem o apóstolo Paulo, que nem vários aí na Bíblia. Eu falei, não lutei com Deus. Não, lutou. Você desafiou a Deus. Você exigiu que Deus fizesse alguma coisa. Você desafiou a Deus. Eu falei, tá, isso é pecado? Eu falei, não é pecado. Mas isso tem um custo. Eu falei, qual o custo? Ele falou assim, ele não vai te largar mais. Que nem os outros. Quando eles se encontram, quando Deus te encontra depois de um desafio, ele não te larga mais. E ele vai pedir muito para você. Ele vai pedir o quê, pai?
Isso eu não sei, isso é com ele. Eu falei, mas eu não vou virar católico romano, eu não tenho clareza sobre a igreja, eu tenho clareza sobre Jesus Cristo. Isso não tem nada a ver com a igreja, isso é com você e Jesus, mas se precisar da gente, eu estou aqui. E aí fomos embora. Bom, passei uma semana completamente pelo lado. Era as férias, né? A gente estava de férias, eu acho que eu estava de férias, era inverno. E eu liguei para o Zé Carlos, o Zé Carlos se encontrou comigo, nós fomos lá para o Chamon, que era onde os ômegas se reuniam. Conversei com ele, contei, ele falou assim, você teve aí um encontro com Jesus, isso agora vai passar, você vai ter que dar um tempo para tua cabeça colocar as coisas no lugar e tal. Leia muito a Bíblia, blá, 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 e tal. E todo dia ele me ligava para saber, me dava um texto bíblico para ler e tal. Ele foi meio pastor para mim naquele momento. E assim foi que eu encontrei Jesus Cristo. Porque o cego viu Jesus falando com ele, usando a minha voz falando sobre estudo. É isso aí, gente. Foi assim que eu encontrei Jesus Cristo. As consequências disso a gente vê nos próximos episódios. Até lá.